Bom, agora vamos falar sobre o mercado de pecuária. Aliás, traçar um raio-x, né, um diagnóstico do que está acontecendo na pecuária nesse ano de 2025, finalizando quase o primeiro semestre. Vem aí o período de entre-safra e a pergunta é exatamente aquela que muita gente está se fazendo. A arroba vai atingir em breve, no curto prazo, médio prazo, os R$ 400 ou não? Isso é possível? Para saber detalhes do que acontece no mercado de pecuária, ninguém melhor do que o próprio Scott, o Alcides Torres, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Scott, prazer em tê-lo aqui nessa edição especial do Tempo e Dinheiro. Tudo bem? Tudo bem, Braga? Muito obrigado pelo convite e minhas saudações aí a você e a todos que estão nos assistindo. Bom, a pergunta é exatamente essa. R$ 400 por arroba é viável no curto, médio prazo? Isso pode acontecer. Mas quando pode chegar a essa cotação arroba aqui do Brasil, a média, Scott? Essa é a pergunta do ano, não é? Vamos responder da seguinte maneira: o mercado é positivo, né? Ele está positivo e a tendência é de alta. Por que esse cenário? Nós temos aí o segundo semestre do ano passado, o segundo semestre de 2024, foi recorde no abate de fêmeas, e o primeiro trimestre de 2025 também. Esse movimento de abate ele tem sido contínuo, tá? E chega um momento que esse abate de fêmeas acaba criando aí um certo colapso no tamanho do rebanho, e aí o preço dos bovinos de reposição sobe de preço. Tá? Quando isso acontece, garrote, boi magro, desmama, etc., fica interessante a cria e a oferta de fêmeas diminui. É isso que a gente deve assistir agora nesse segundo semestre de 2025. E quando a gente retira essas fêmeas do abate, diminui a oferta e o preço da arroba sobe. Tá? Então, esse é um cenário positivo com relação à cotação da arroba do boi gordo. E o segundo cenário também positivo é que a gente tem batido recorde atrás de recorde na exportação de carne bovina. Então, se esse movimento continuar no segundo semestre, a gente também tem outro fator de demanda bastante forte. E, por fim, a terceira razão é que a gente tem aí um nível de desemprego muito bom, né? Tá bem abaixo, está um número, parece que a gente está em torno aí de 6% da população economicamente ativa desempregada. Antigamente era 14%, 12%, tá? Então isso também é um fator de consumo de carne. Então a gente tem três cenários a favor da carne bovina, a favor da cotação da arroba do boi gordo. Então é possível que a cotação chegue nesses números aí que você falou. Aí esse período é marcado também pelo início da entre-safra, né? Entra o inverno, as pastagens já começam a ficar deterioradas, né? Degradadas em boa parte. Animal de semi-confinamento vai para o semi-confinamento e, lógico, tudo isso também reduz um pouquinho a oferta de animais. Agora, Scott, aumenta muito o custo está muito elevado. A gente fala aí sobre a questão da rentabilidade do produtor nesse ano de 2025. Está muito apertada ou ele está tendo uma margem, pelo menos, aí cobrindo os custos de produção no primeiro momento? Olha, Braga, naturalmente isso depende de região para região, de fazenda para fazenda, mas as margens na pecuária, quando a gente faz todos os custos econômicos, né, historicamente varia entre 5% e 7%, tá, de rentabilidade. Os custos, por exemplo, se eu sou muito tecnificado, eu uso milho, farelo de soja, DDG, etc. Esses produtos estão bastante estilingados, tá? Então a gente tem aí um custo pressionando os preços. Mas tem margem, tá? Quem não tem margem é justamente aquele pecuarista menos tecnificado, é o cara que está no meio do caminho, tá? Ou você é bem tecnificado ou você não é tecnificado. No meio do caminho que você começa a ter prejuízo, porque você não está nem naquela posição em que você não gasta nada e nem naquela posição em que você gasta com critério. É mais ou menos isso.
Olha essa relação que a gente sempre fala, né? Produtividade versus rentabilidade. Depende, é lógico, de cada região, da situação de cada produtor, tecnificação, mas essa relação está equilibrada, né? Nessa safra, por dizer assim, né? A questão da produtividade, a rentabilidade. A conta está fechando, é exatamente isso, Scott. Olha, o Braga, a gente tem, né, agora esse impacto da. Não é só o Trump que eleva a taxa. Aqui internamente, nós temos nosso próprio inimigo aqui, né? Nós temos o governo taxando o LCA, LCI, que eram dinheiros que iam para a agricultura de maneira geral. Isso tudo é um fator de redução de margem, sabe? Então, vamos dizer assim, para você sair dessa pressão, você tem que aumentar a produtividade, como você disse. Isso não é instantâneo. Então, a gente vem acompanhando, a Scott Consultoria faz esse levantamento, monitora isso semanalmente. Então, hoje, o peso de abate do bovino brasileiro está em torno aí de 19 a 21 arrobas, tá? Isso é ganho de produtividade. A idade de abate, que antigamente era de 5 a 7 anos, hoje está em torno de 2 anos e meio, 3 anos já é um bovino velho, tá? Então, quer dizer, a busca pela produtividade em função da depressão da margem tem acontecido. Aliás, isso não é novidade, né? É assim na soja, é assim no milho, é assim no café, é assim no trigo, na laranja, tá? Então, a saída para essa pressão medonha é produzir mais quilos de carne por hectare. Isso vai ser o padrão, tá? Quem estiver fora disso não vai ganhar dinheiro. A questão da precocidade também do abate, isso ganhou um impacto muito grande, né? Principalmente porque daqui a pouquinho tudo que vai ser abatido vai ser boi, entre aspas, padrão China também. Será que a gente vai atingir exatamente esse patamar, né? Antes era a exigência dos chineses, né? Os animais novos. Será que agora isso vai ser uma regra para todo o Brasil? Pode acontecer ou não? Todo o Brasil ter a produção voltada ao, entre aspas, padrão China, Scott? É isso aí mesmo, né? Já é assim, não é, o Braga? É, na verdade, vamos dizer assim, todas as instituições de pesquisa, as universidades, os agrônomos, veterinários, isotecnistas de campo, eles pregam a precocidade e uso de técnica, não técnica de qualquer jeito, mas uma técnica que dê resultado, não é? Então, o boi padrão do Brasil vai ser um boi precoce, tá? A gente chama de boi China porque foi uma exigência dos chineses em função da doença da vaca louca, porque a doença da vaca louca não se manifesta em bovinos jovens, tá? Então, foi mais uma medida de ordem sanitária do que de ordem econômica, cujo efeito foi muito positivo. Então, hoje boa parte do rebanho brasileiro já é abatido jovem, não é? Então, esse sim deve ser o padrão no Brasil, como já é o padrão nos Estados Unidos, já é o padrão europeu. E é claro que o Brasil, em função das suas dimensões, ele permite pecuárias com vários modelos. Se eu tiver no Pantanal, no Pampa, etc., eu vou ter que seguir as regras da natureza daquela região, tá? E aí, é claro, eu não vou ter essa mesma precocidade que eu tenho no Brasil Central, na região Sudeste, na região Norte do Brasil, etc. Mas sim, esse já é o padrão do Brasil. O boi China já é o padrão brasileiro. E de alguma forma, Scott, o que a gente observa agora, né, inverno está começando agora dia 20, portanto amanhã, né, sexta-feira, o inverno começa oficialmente na folhinha, né? Já começa a esquentar um pouquinho, né? Depois desse frio registrado ao longo da semana, né? Agora, é uma preocupação também adicional aos produtores, né? Ao sul, é lógico que as raças aí taurinas são um pouco mais resistentes ao frio. Agora, o Nelore também é um animal muito resistente, mas tem que tomar muito cuidado, né, com o eventual choque térmico, né? O produtor está mais atento a essa queda, essa variação da temperatura. Como é que você tem observado, inclusive, nessas expedições que a Scott faz, né? Nessas palestras Brasil afora? Como é que está a preocupação, principalmente na linha do Equador para baixo, né? Por dizer assim, né? Quando tem essa queda de temperatura, né? Geralmente acontecem acidentes, né? Animais morrem.
Mas o produtor que está mais atento, o que que ele pode fazer, hein, Scott? Olha, com relação ao clima, não há muito o que ser feito, tá? Se bem que as previsões de clima dizem que a gente vai ter um inverno mais quente do que nos anos anteriores. Essa é uma boa notícia, tá? Mas, de qualquer maneira, a produção vegetal, que na verdade nós temos uma agricultura de pasto, né, cuja colheita é o bovino, tá? E nesse período a gente tem menos luz, queda de temperatura e menos água. São os três fatores que a gente precisa para produzir capim de maneira exuberante, tá? O pecuarista não tem que fazer nada, ele precisa, para esses momentos, não tem que fazer nada, é um termo errado, tá? Ele tem que se preparar para o inverno fazendo reserva de alimento, não é? E com relação à queda de temperatura, não há o que fazer. A gente via muitos anos atrás o pessoal do café queimando serragem com ureia para nebulizar o cafezal, mas eram medidas de desespero, tá? Agora, como a gente já imagina um capim seco, então a solução é eu ter reserva de alimento através de silagem, diferimento de pastagem, suplementação em campo, tá? Agora, com relação à temperatura, a quedas dramáticas de temperatura, não há o que ser feito, viu, Braga? Eu não tenho uma solução. É exatamente isso, né? E na época queimava-se ureia, né? Hoje é até pecado falar queimar ureia com essa disparada de preços, né? Aliás, essa questão geopolítica está interferindo e vai interferir também na pecuária aqui no Brasil. Como é que você observa que os produtores, é lógico, continuam na toada, na lida, né? Produzindo e atentos a tudo isso que acontece, principalmente lá no Oriente Médio, né? Impacta também a pecuária aqui no Brasil, lógico, questão, inclusive dos nitrogenados, aí, né, os adubos, né, a base de ureia também. Né, tudo isso impacta também, não, Scott? Olha, Braga, o que é globalizado no Brasil, de fato, é a agricultura brasileira, a pecuária brasileira, tá? Então a gente pode dizer que o campo brasileiro ele é de vanguarda, sabe? A gente hoje nós exportamos para mais carne bovina, a gente exporta para mais de 150 países, carne de frango, carne de suíno, soja, milho. Então o Brasil hoje é um importante fornecedor de alimento para a população brasileira e para o exterior. Nós fazemos parte do conjunto de segurança alimentar global. Tá? Então, a agricultura brasileira, apesar dos críticos ignorantes do que a gente faz, não é? É o único setor da economia que está interligado com o mundo, tá? E essas guerras todas nos afetam, tá? Porque, por exemplo, se o governo norte-americano taxa todo mundo, tem menos comércio, e se tem menos comércio, você tem um empobrecimento das populações ao redor do planeta. Se você tem um empobrecimento, cai o consumo de alimento de qualidade, no caso, as proteínas de origem animal, tá? Isso nos afeta. Quando você tem uma guerra, Rússia e Ucrânia e Israel no Oriente Médio, lá com o Irã, você tem também, afeta a produção de gás, a produção de ureia, e isso indiretamente acaba nos afetando. E o mercado, Braga, ele funciona muito mais em função de uma expectativa do que pode acontecer. Você mesmo me fez uma pergunta, para quanto vai a cotação da arroba do boi gordo, não é? E também isso acontece com os insumos. Então o preço sobe. Em momentos de insegurança o preço sobe, e é claro, isso pesa nas decisões dos fazendeiros, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Em que pese que a pecuária brasileira consome muito pouco fertilizante, mas isso também está mudando e gradualmente nós estamos entendendo que a fertilização, a correção do solo e a fertilização do solo e a fertilização da planta são benéficas para a produção, tá? Mas esses fatores globais nos afetam e nos afetam profundamente. Bom, Scott, para poder finalizar contigo, chamou a atenção, inclusive, o título do evento que você vai realizar, Scott Consultoria, agora em setembro, aí em Ribeirão Preto, falando sobre o lucro sumiu, né? A questão da intensificação de pastagem. Por que você usou
tema, né? Essa frase tão impactante, né? Realmente o lucro sumiu da pecuária ou isso tem só a destacar a importância de ficar atento a esses custos, a ser mais eficiente? Qual foi a intenção dessa frase, desse título, hein, Scott? Ô Braga, já que você deu a dica aí, eu só queria dizer que nós estamos com uma expedição rodando o Brasil, o Confina Brasil, tá? A gente está indo aí lá para o sexto ano, já acabou, o projeto de 5 anos já terminou, e nós estamos agora fazendo um verdadeiro censo, tá? Com informações boas sobre a pecuária intensiva. E com relação ao encontro de intensificação de pastagens, por que pastagem? Porque o Brasil só é competitivo no mercado global porque a gente produz bovino em pasto, né? O confinamento e o semi-confinamento são ferramentas que compõem a produção em pastagem. E quando a gente fala que o lucro terminou, que o lucro sumiu, é porque o mote desse ano é uma investigação, que todo mundo fala que a culpa é do mercado, que a culpa é do governo, que a culpa é dos chineses, todo mundo sempre tem um culpado e nunca é o próprio produtor. Então, a ideia é justamente esclarecer os motivos que levam à oscilação de preço. A gente está levando especialistas de primeira ordem para falar sobre como produzir pasto de maneira excelente dentro das nossas condições tropicais. Na verdade, essa é a primeira chamada, mas o mote, como sempre, do nosso departamento de criação tem bastante humor, viu? E essa é a ideia, tá? Então começa pelo lucro, agora por que esse termo? Porque a gente todo dia fala com pecuaristas e eles sempre falam, puxa, o meu lucro está diminuindo. Ou o cara mais exagerado fala, o lucro sumiu. Então fala, vamos pegar esse mote e vamos fazer a campanha para o nosso evento, que é um dos melhores eventos da pecuária brasileira, viu, Braga? Certo, no mês de setembro, Ribeirão Preto, a gente volta a tomar, né, falar um pouquinho mais a respeito desse encontro. Scott, imensamente grato pela disponibilidade de falar conosco. Aproveite o final de semana. Sexta-feira ainda é amanhã, né? Ainda tem expediente, né, normal, mas a gente agradece, como sempre, a parceria da Scott Consultoria conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Até uma próxima. Obrigado, viu, Scott? Obrigado, Sérgio. Um bom dia e até breve. Até breve. Obrigado. Bom, e volto com você aí no estúdio, Fernanda.